Vamos abordar um assunto que tá todo mundo esperando, né? Nós tivemos aí 12 horas de sessão com aquela, acho que é CIP, né? Que todo mundo já sabe, a gente não vai ficar aqui passando a mão e tentando enganar o ouvinte, que o ouvinte já sabe também, mas cada um tem seu critério e todo mundo tem que respeitar. Você, o Jura e o Rodrigo, falando isso, um abraço pro Rodrigo, que eu entrei com ele no Monte Alegre domingo. Qual é a sua posição? Qual foi a sua posição? Como é que você viu? E o que te levou a votar a não cassação do prefeito, Bueno? Eu já tinha votado para não abrir a CIP nesse caso dessa licitação dos ônibus, primeiro, porque já está sendo averiguada por um órgão competente que é o Tribunal de Contas. Então o Tribunal de Contas já tinha apontado, se eu não me engano, 3 ou 4 tinha feito apontamentos no qual a prefeitura já havia respondido, e o Tribunal de Contas não ainda tinha dado seu parecer. Tem até o final do ano para dar o seu parecer. Então eu falei lá no dia que foi abrir, eu mesmo votei contra, e votei contra a cassação agora porque eu fui bem franco. Do mesmo jeito que o juiz não tem capacidade de falar como se faz um parto numa vaca, eu não tenho a capacidade de julgar alguém legalmente perante a lei, não politicamente do jeito que foi feito. Então, o que acontece? Já está num órgão competente, um órgão que as pessoas são contratadas, são treinadas, especializadas em averiguar, em fiscalizar, em ver números, em ver tudo. E não sou eu que vou julgar perante a lei. Tanto é que muita gente fala que foi julgada, teve julgamento, que cabe recurso, que provavelmente o ex-prefeito, o Celso Gaúcho, vai voltar perante a lei, quer dizer. Então, o que pode acontecer? Não estou falando que vai acontecer. Se acontecer e o Celso Gaúcho voltar perante a lei, o que adiantou todo esse julgamento político dos vereadores? Então significa que não foi um julgamento perante a lei. Não estou falando que vai ou que não vai. Com certeza o Celso Gaúcho deve entrar na justiça para retornar ao seu mandato. Porque perante a lei, o próprio advogado defendeu das acusações, e eu estava lá, então eu vi a defesa, ele questionou todos os pontos da acusação, ele rebateu. Então o que eu estou falando é juridicamente, é perante a lei, não é politicamente. Então o meu voto foi para não cassar o prefeito, contra o relatório, por esse motivo, porque já estava num órgão especializado em fazer seus julgamentos. Se tiver algum apontamento, vai ser entregue no Ministério Público, que é onde é o juiz, onde é a promotora, onde são pessoas altamente capacitadas e treinadas para fazer isso. Então foi por isso do meu voto contra o relatório, contra a cassação. Pai, eu conversei com você fora do ar, o grande desespero aí, e você já está bem informado, você pode passar para os ouvintes, o caso das casinhas do CDHU. Casinhas não, casas, inclusive casonas, né? Muito boa, que estão para ser entregue. O que está acontecendo que não foram entregues ainda, vereador? Nós tivemos em São Paulo há um mês atrás, mais ou menos, e a gente conversou com o responsável pela parte financeira. Tinha terminado de enviar o último recurso, se eu não me engano, em torno aí era 630 mil reais, aí depois estava corrigido, que era para terminar a pintura para fazer a entrega. Teve há 3 semanas atrás o sorteio, a escolha dos números da casa. Então as pessoas sorteadas foram lá no Clube da Terceira Idade e escolheram a numeração, os locais das suas casas. A partir desse momento é feito o quê? Agora vai ser elaborado o contrato com toda a documentação, eles vão ser chamados, assinado o contrato e só depois a entrega da chave. Então o pessoal da CDHU, que não tem nada a ver com a prefeitura, é do estado, eles falaram que tem até 60 dias para ainda entregar as casinhas. Então a pendência aí tá na maior parte também documentos dos ganhadores, né? Dos contemplados. Isso. A documentação, elaborar o contrato, aí a outra fase é assinar o contrato para depois a entrega das chaves. Então, quer dizer, nem prefeitura e nem estado tem culpa, né? Às vezes alguns ganhadores contemplados estão retardando aí o
os documentos, porque é muito documento para cabeça, mas tem que ter, né? Porque, aliás, essas casinhas vai ser muito barato a prestação, né? Vai. As pessoas que eu tive conhecimento que pegaram são as pessoas com um salário menor, então automaticamente as parcelas são bem mais em contas. Então tiveram gente que tinha uma renda familiar bem maior que não compensava e acabaram desistindo também. O Polo 2, você tem conhecimento também? Sai do papel, não sai? Até a última reunião que nós tivemos e participando algumas das pessoas que pegaram os terrenos lá, que já estava eles iam ser chamados individualmente já para elaborar o contrato, as pessoas que não tinham assinado, que era da segunda parte da licitação que teve, da entrega lá, e eles iam ser chamados também para assinar o contrato para estar todo documentado e já estava autorizado a construir. Muito bem, na semana passada, Paina, infelizmente, né, uma pessoa trabalhadora, funcionário antigo da prefeitura, honrava o salário que ganhava, infelizmente a irmã encontrou ele em óbito, né, um varredor de rua. A família enlutada, os nossos sentimentos. Era um varredor que fazia mais a parte aqui da Rui Barbosa, São Paulo, 28 de dezembro. É lamentável, agora resta ao prefeito pegar esses concursados que passaram aí algum braçal e convocá-lo para repor, né? Porque já não tem. Se falecer e não repor, nós estamos no corgo, né? Na verdade, agora que o Dilma assumiu, ele com certeza ele tem uns motivos deles, né? Ele travou o edital do concurso, então o concurso tinha sido aprovado pela Câmara para fazer, não vai ser feito neste momento. E até onde eu sei, não tinha braçal para repor. Por isso o concurso, tanto é que braçal não vai ter mais, né? São auxiliar de serviços gerais, né? Certo. Concurso para braçal não vai existir mais. Então é auxiliar de serviços gerais. Mas pelo que eu tô sabendo, foi travado o edital do concurso, então o concurso está paralisado por enquanto. Muito bem. Outra coisa também, sai um prefeito no meio do caminho, entra outro. Essas emendas, né? Porque tem emendas em andamento aí que foi o ex-prefeito que foi aí cassado pela Câmara, que pediu. Isso aí chega normalmente? O que faz com isso? Não, isso chega até porque o Bruno, que é o que toma conta disso com a prefeitura, ele continua fazendo o trabalho e inclusive tinha a emenda do deputado de R$1 milhão, o deputado federal, e mesmo assim tinha até quinta-feira para entregar toda a documentação, que é a parte de recapeamento, que é infraestrutura, né? E mesmo assim continuou, tá com o processo, vai vir um recurso, então isso tá continuando o andamento. A grande esperança da população também, Paina, esse recap da vicinal José Bonifácio Nipuã, mas existe a licitação, isso é demorado mesmo, né? Isso é um trâmite que tem, é uma lei, isso aí é lei federal de como é feito, de como não é feito. Existe a parte as pessoas que vão participar, as empresas que vão participar, de repente uma empresa ganha, GG, mas a outra acha que tem alguma coisa e entra na justiça e trava tudo e para durante 30, 40 dias. Então isso é um trâmite demorado. Muito bem, outra coisa que eu percebo não, sinto na pele, né, porque eu tenho parentes doentes e eu sinto às vezes a falta de algum medicamento. O que é isso também? É a licitação que é demorada? GG, na verdade existe alguns medicamentos que não é obrigação do município doar. Existem os medicamentos de alto custo que o governo não repassa, que nada. Então isso depende de município para município. Então eu não vou te falar com certeza por causa desses medicamentos qual é o motivo, porque eu não tenho conhecimento. Deixa eu ver aqui, uma ouvinte do José de Almeida reclama da sujeira na praça do bairro, né? Desde a época do reverendo, né, o doutor Edmilson Pereira Alves, depois que saiu o doutor Pedro Paina, há uma demanda com limpeza que é terrível e não acha um caminho, né? Aí vem a deficiência que nós falamos da parte do braçal, por isso que tinha sido autorizado o concurso. Um dos principais quando o Ministério Público apontou, fez o levantamento na prefeitura, uma das principais desvio de função que existia na prefeitura era braçal. Gente contratado que prestou concurso para braçal tá trabalhando de técnico em computador
em computação, você entendeu? Então existia isso, por isso essa deficiência de braçal, que agora a gente vai falar, é auxiliar de serviços gerais, né? É como empregada doméstica, não existe mais, é secretária do lar, né? Hoje o nome, né? É mais decente também, eu gosto desse tipo de jogada aí, né? Porque é um trabalho humilde, mas é um trabalho como qualquer um. O que acontecia com o braçal? Não tô falando, não tô generalizando. Com algumas pessoas, inclusive, são funcionários públicos. A pessoa era braçal e de repente precisaria dele fazer um dia de serviço como pintor, por exemplo, mas não estava no edital do concurso dele, não estava como atividade dele. Então, auxiliar de serviço geral, você vai ampliar os locais que a pessoa pode trabalhar. Então, com isso, melhorar muito a qualidade do atendimento e melhorar muito a organização dentro da prefeitura. Outra coisa que hoje ultrapassamos o número de 12 mil veículos, fora os que vêm de fora, viajantes, visitantes, tal. Essa zona azul aí acabou, tinha colado, tinha pegado, a população pede de volta e agora tá parado, né? Foi até uma indicação minha esse ano também, para voltar, para fazer uma outra licitação, mas que fosse feito corretamente, não do jeito que era, que um contrato que a prefeitura era responsável pelo pagamento, se a pessoa que utiliza não podia ser feito desse jeito. Então fiz uma indicação esse ano para que voltasse a Zona Azul e vamos ver, né? Porque a população tá reclamando que às vezes não consegue, né, fazer suas compras aí e tal. Falando nisso, a gente critica muito aqui os atendimentos bancários, e eu e o doutor Zé, e tem banco aí tirando o pé da marmita e ele montando por conta própria um banquinho à parte, né, pro cara pagar os seus tributos e tal. É uma boa notícia, né? Uma boa notícia, porque até foi feita a lei, né, que geraria multa, né, uma multa relativamente pesada pro banco, né, e de alguma forma eles vão ter que se adequar, né, mais cedo ou mais tarde, porque tomando multa, hoje a multa é maior do que o valor de um salário de um funcionário, né, então eles vão ter que se virar, né. Eu queria perguntar o seguinte: a lei está feita, anteriormente havia uma lei também de um prazo de 15 minutos ou 20 que seja para atendimento bancário das pessoas que fossem. Em Rio Preto funciona maravilhosamente bem. E aqui aquela outra lei, acho que foi revogada, deve ter ido para o arquivo provavelmente, e eu até fiz um comentário. Antigamente era a Rádio Vale Tietê, né? Agora é FM, nós temos um alcance maior, a gente precisa tomar um certo cuidado na defesa do próprio município, para não ficar só na cidade. Por que aqui faz-se as leis e os bancos não cumprem? Qualquer banco que você vai, você tem que esperar lá meia hora, 40 minutos, uma hora. Na verdade, doutor, existiam 5, 6 leis separadas. Existia a lei que era obrigatória a porta giratória, existia uma lei que era obrigada a senha, existia uma lei que era o tempo de atendimento, existia uma lei que era os bancos para sentar os assentos para idosos. Então o que foi feito? Foi reunido todas essas leis e colocado um valor de multa alto, porque o valor de multa que era ridículo. Então o banco não estava nem aí, não ligava. Porque eu não vou falar com certeza, mas era coisa de R$200 uma multa. Hoje é em torno de 3, 4, 5 mil reais a multa. Então isso pode. Agora, existe também uma parcela de culpa do executivo, porque se tem a lei, ele teria que ter uma pessoa para estar indo, para estar autuando para fazer isso. Eu vou dar uma sugestão para o vereador. Existe uma lei que foi promulgada há pouco tempo. Os idosos de 80 anos, daí para cima, eles têm a preferência total sobre todas as outras pessoas que não chegam aos 80 anos. O banco lá do ruralista, acho que é Credicitrus, ele tem. E aliás, eu ia chegando naquele banco lá, porque meu filho tem que fazer um depósito, e seu pai estava lá. Então ele chegou, entrou, daí a pouco ele já saiu, porque eles
fazem cumprir aquela lei. Então, acima de 80 anos, eu, por exemplo, chegasse lá no banco, como eu cheguei logo em seguida dele, eu fui atendido primeiro que uns 10 que estavam lá na frente. Eu acho essas coisas tão importantes, porque, afinal de contas, uma pessoa idosa é uma pessoa que tem sempre problema. Você está me vendo aqui, por exemplo, que eu chamo isso aqui de barrigueiro. Que barrigueira você conhece, que você é veterinário. Porque não deixa de ser. Então, poderia, inclusive, oficiar os bancos, né, se cabe à Câmara ou não, oficiar os bancos para que tomasse essas providências necessárias. Cabe pelo menos a gente fazer uma indicação para que o Executivo faça isso. Então, eu vou fazer a indicação para a próxima semana. Depois, se o senhor puder me passar o número da lei já, e pedir para o Executivo oficiar todos os bancos dessa lei. Eu faço isso já para a próxima segunda-feira. Tudo bem. Tem uma entrevista aí do provedor da Santa Casa, que nessa entrevista ele fala sobre o vereador Paina, né? E eu não li essa entrevista na íntegra, mas o vereador gostaria de falar a respeito desse assunto aí, é claro. Na verdade foi uma matéria que foi feita sobre a CI da Santa Casa, e falando, né, que existiam alguns indícios, mas que não teve nenhuma prova concreta, né? A função da CI é averiguar, é investigar, não é julgar ninguém. Então foi feita a CI, toda a documentação que foi levantada, toda a documentação que foi entregue pela Santa Casa, essa CI foi entregue um relatório para o Ministério Público e para o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem de São José do Rio Preto. Ou pelo menos foi pedido para o presidente da Câmara Municipal fazer a entrega dessa documentação. Mas nessa matéria aqui, o provedor joga, para você ver como é que são as pessoas, ele não cita em nenhum momento o meu nome. Ele fala vereador e presidente da CEI. Eu não entendi o motivo. Porque todo mundo sabe que eu fui o presidente que conduzia essa CEI. E ele joga algumas responsabilidades em cima do presidente da CEI, em cima de mim. Um exemplo, fala que eu fui irresponsável. Então eu queria falar, senhor provedor, que irresponsável é o senhor, porque tinha dinheiro na conta do SAMU, que a prefeitura pagava todo mês para vocês, na Santa Casa, e eu vou falar Santa Casa, eu vou falar nome de provedor agora. Senhor Jefferson, o senhor é o provedor, e existe documentos na prefeitura que tinha dinheiro em conta dos funcionários do SAMU, e o senhor não pagava INSS e fundo de garantia mensalmente dessas pessoas. Houve atraso, e com isso gerou multa de quase 10 mil reais, que esse dinheiro tem que sair da Santa Casa para pagar. Então, se existe alguém irresponsável, não é o presidente da CI, não é o vereador Flávio Manuacmi, é o provedor Jefferson. Isso não é administrador, e vai jogar culpa no presidente da CI, falar que com a CI a Santa Casa deixou de angariar fundos, emendas. Santa Casa deixou de angariar fundos porque perdeu a credibilidade. Não é por causa do vereador. Então eu acho uma injustiça essa matéria aqui, jogando toda a responsabilidade em cima do presidente da CEI, sendo que nem conversar com os funcionários que foram demitidos o senhor provedor não foi até agora. E eu já sei que tem funcionários que foram chamados de volta através dessa empresa agora que está administrando a Santa Casa, que ninguém sabe quem é, e foram chamados de volta, e para ser chamado de volta não poderia entrar na justiça para receber o que é direito deles. Então isso aí é ser responsável? Funcionários que vão estar recebendo os 5 meses de direito de seguro-desemprego e de alguma forma vão estar trabalhando dentro da Santa Casa. Agora, se isso é ser responsável, então realmente eu sou irresponsável. Agora, senhor provedor, se você quiser falar mal de mim, de vereador, de presidente, por favor, dê os nomes. Não fique colocando sem nome em entrevista, falando de matéria, e jogar a culpa em todo mundo, porque chutar a bunda do cachorro morto é a coisa mais fácil do mundo. Agora, coragem para vir falar na cara, para vir conversar, o senhor provedor não tem. Só de dar entrevista, de dar matérias no que convém a ele, porque se não for conveniente a ele, ele não vai fazer. Então, se tem alguém irresponsável, é você, provedor da Santa Casa, Jefferson.
Muito bem, está em andamento essa investigação? Continua em andamento? Não, ela foi encerrada, todo o relatório foi pedido para o presidente da Câmara entregar no Ministério Público. Tiveram alguns apontamentos, inclusive na revista tem uma nota de quem fez a matéria falando indícios de inconsistências procedimentais é o mesmo que zero. Mas espera aí, o ex-prefeito Celso Gaúcho foi cassado por indícios. E por que agora na revista fala que indícios da CI é a mesma coisa que zero? Então, a mesma para as pessoas que fizeram a matéria e para o provedor, falando que foi político a CI, político foi o provedor que fez uma denúncia contra o prefeito. Isso sim é político. Não o vereador que tentou investigar, averiguar alguma coisa. Não a comissão que fez isso. Então, quero deixar bem claro que a CI nunca foi política. Tanto é que a gente conversou com várias pessoas dentro da Santa Casa, várias pessoas não quiseram prestar depoimentos com medo de retaliação, com medo de perder o emprego, e mesmo assim perderam o emprego. Então, se tem alguém que é político, é o senhor provedor da Santa Casa e o pessoal que faz a matéria. Outra coisa que eu ia falar para você também, vereador Paina, nós não temos hoje, como tínhamos antigamente, uma Comutran, uma especialista. Podia até convidar o próprio capitão da Polícia Militar para mudar algum trânsito, sinalizar, né? Porque o José Bonifácio hoje tem o privilégio de ter mais acidente do que tem em Rio Preto. Existe algumas ruas, inclusive algumas indicações. O vereador Rodrigo Miranda fez uma indicação, se eu não me engano, na semana passada ou retrasada, pedindo também a mudança de direção. Eu vou fazer uma indicação para também mudança de rua perto do Colégio Objetivo lá, porque chega no horário de almoço e à tarde aquilo lá fica intransitável, você entendeu? Porque é mão dos dois lados, estacionamento dos dois lados também, então sofre muito. Outro dia tiveram várias pessoas que foram multadas porque estavam paradas na rua esperando a fila para pegar os seus alunos também. Então existe algumas coisas que tem que mudar sim. Eu acho que o conselho, eu acho que já existia um conselho, né? Tava parado, né? O Comutran, um Conselho Municipal de Trânsito. Exatamente. Precisa ver como é que tá e para reativar isso, para estar fazendo, ou contratar uma equipe especializada em trânsito para fazer um levantamento do que seria necessário na cidade, né? Muito bem, um grande problema nosso também, agora é a hora, já que não vai chover, né? Não há sinal de chuva, é os tapa-buraco para amenizar um pouco a situação do trânsito, né? Isso, já estava sendo feito, estava esperando alguns outros recursos, né? Nós aprovamos segunda-feira também mais 168 mil, se eu não me engano, também de recapeamento acho que na rua Jerônimo Egínio de Carvalho, mais outras ruas. Esse recurso que está vindo de R$1 milhão é para isso também. Então já tem o nome das ruas, porque na hora que passa o projeto já tem que estar nominado as ruas já, então com certeza vai melhorar bastante. Eu percebo nesses ambulatórios da cidade a burocracia. Você tem que agendar por telefone, quem não mora no centro não pode ser atendido aqui no centro mais, tem que ser atendido no centrinho dele onde ele mora. É uma burocracia, uma complicação que pode ser evitada, se pensar nisso, né? O que eu posso falar é do ex-secretário de saúde, que era Eduardo, que na minha opinião está fazendo um trabalho muito bom. Você comentou o seu caso sobre a vacina, e eu acredito que é pontual, porque pelo exemplo que você deu é culpa dos funcionários, né? E me propus a ir lá com você pra gente ver isso. Sobre pediatra, que tinha sido me passado pelo ex-secretário, é que os pediatras que atendiam aqui, um foi mandado embora por justa causa, porque tinha passado no concurso e não tinha especialidade em pediatria. Sim. Então ele foi mandado embora por justa causa há 1 mês, 40 dias atrás. E a outra pediatra, parece que ela estava de licença maternidade. Então estava com uma dificuldade de contratar, mas parece que tinha acertado a contratação de dois pediatras. Eu não sei se eles já tinham começado ou não. Então eu não posso falar porque essa mudança que está tendo aí, coisa de 1 semana aí, então ainda está todo o trâmite, né? O secretário da saúde saiu, ainda não foi
pelo menos até ontem à tarde não tinha sido colocado ninguém, né, na vaga de secretário. Então é uma mudança natural, né? Tá mudando o executivo, ele automaticamente ele vai mudar algumas pessoas de confiança dele. Isso é natural acontecer, parar um pouco aí, uma semana, 10, 15 dias, até se regularizar isso aí, né? O que não pode é parar atendimento, parar essas coisas. A gente vai colocando um ponto final no programa da Câmara, Paina, e representando a sua mamãe, vamos, nada melhor do que o vereador que está aqui presente, homenagear as mães, né? Que será no próximo domingo, vereador. Isso. Eu queria parabenizar todas as mães presentes, ausentes, todas as mães, porque é uma data especial e um bom domingo, um bom dia das mães. Quero deixar uma coisa bem clara aqui, do jeito que eu deixei ontem pro prefeito Dilmo, que indiferente do meu relacionamento com o Celso ou não, eu tô aqui para ajudar o município no que o prefeito precisar, no que a equipe dele precisar, eu tô aqui à disposição. Isso eu deixei bem claro e quero deixar bem claro para os ouvintes também, porque o meu lado é da população. Continuo com a minha amizade com o ex-prefeito Celso Gaúcho, tenho amizade com o Dilmo e pode contar comigo porque precisar. E eu acho que é desse jeito que a gente tem que pensar. Tenho certeza que ele fará um ótimo governo, e as mudanças ele que tá lá agora, então ele sabe o que ele tá, eu espero que ele saiba o que esteja fazendo, e pode contar comigo. Eu acredito com todos os vereadores, né? O programa da Câmara Municipal volta na quarta-feira que vem.